Acho que janela dá para fazer. Vamos testar aqui, vamos ver se dá certo lá para o pessoal do YouTube. Ok, vamos ver se eles conseguem pelo menos enxergar a gente desse jeito aí, tá bem? Então, convido você neste momento a juntos aqui fecharmos os nossos olhos e fazermos uma prece, uma oração. Então, a gente começa a nossa reunião, tá bem? Vamos orar então? Convido você a juntos fecharmos os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus, tá bem? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como liderança da tua igreja, aqui na região de Vargem Grande Paulista. Temos esse privilégio, o Senhor nos escolheu para esta obra, por isso continue nos capacitando, nos dando direcionamento, para que assim possamos levar a tua igreja realmente para ter um encontro especial contigo, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, peço perdão pelos nossos pecados, abençoa-nos neste momento, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ok. Fazer uma pequena reflexão, uma pequena meditação com vocês, tá bem? E depois dessa reflexão, dessa meditação, a gente já caminha aí, então, para os tópicos que a gente vai estar abordando a partir dessa reunião, tá bem? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, ok? No livro de Hebreus, Paulo tem um conselho especial para aqueles crentes que se reuniam nas regiões dispersas ali, e então Paulo ele direciona a sua mensagem para o seu povo, o povo de Hebreus, e ele dá uma orientação importante, e eu vejo essa orientação tão importante que ela deve ser utilizada também para os nossos dias, ok? Eu quero começar lendo aqui, a partir do versículo 19, ok? Então, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 19. Paulo vem dando aqui alguns conselhos com relação ao nosso acesso à presença do Cristo, ok? Então, se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o verso 25, ok? Então, aqui no livro de Hebreus, no capítulo... Ok? Hebreus, no capítulo 10, a partir dos versículos 19 ao 25, Paulo escreve o seguinte: privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E ele menciona o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ok? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Aguardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Paulo está falando aqui sobre a importância de acesso que Deus nos dá para poder termos essa comunhão, esse relacionamento com não somente com os crentes, mas com Deus. A partir do versículo 24 e o versículo 25, ele faz uma demonstração mais exacerbada, mais firme, falando sobre a importância de nós congregarmos, ainda mais sabendo que os dias finais estariam se aproximando, ok? E aqui ele menciona o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, ok? Devemos ter considerações uns para com os outros, devemos realmente respeitar uns e os outros. E no verso 25, ele diz que nós devemos, de fato, continuar nos congregando, ainda mais sabendo que agora o tempo do fim está se aproximando, é isso que ele está querendo dizer. Então, não deixemos-nos de congregar, ainda mais agora que os tempos estão difíceis, ou que o tempo da vinda do Senhor está cada vez mais próximo. É verdade que nós, nos dias de hoje, estamos bem mais próximos, bem mais perto da vinda do Cristo do que Paulo quando escreveu o texto de Hebreus. É por isso que nós, como crentes, devemos realmente nos importarmos com essa reunião, importarmos com o estarmos juntos, quer via transmissão eletrônica, quer via uma ligação, mas que nós possamos inventar agora novos métodos para poder estarmos conectados,
ainda mais sabendo que os tempos vindouros, os tempos da volta do Cristo se aproximam, ok? Algumas coisas estão me preocupando, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. E diante dessa situação, nós devemos tomar algumas iniciativas de mudanças, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico aqui que a gente vai estar abordando com vocês, eu vou estar anotando aqui. O pessoal que está aí no YouTube está vendo, vocês ainda não estão vendo, mas estou colocando aqui num bloco de notas. É a questão com relação à importância de nós estarmos fazendo os nossos estudos bíblicos, ok? Então eu vou colocar aqui estudos bíblicos. Esse aqui é um tópico que a gente vai estar abordando aí sobre como nós buscarmos fazer os nossos estudos e nós realmente nos empenharmos para que as pessoas realmente possam ter o contato com a palavra de Deus, ok? Como pastor, uma das coisas que está me preocupando, e isso já tem me questionado, já tem me incomodado bastante, é com relação à frequência ou atividade dos nossos membros, e até mesmo da nossa liderança. É difícil a gente medir se as pessoas de fato estão tendo um relacionamento com Deus, estão tendo comunhão com Deus. É muito complicado a gente medir isso. Me lembro que quando eu estava no colégio de teologia, alguns professores eles tinham que nos ensinar ali as técnicas de como estudar a palavra de Deus, mas uma das coisas que eu me lembro, como se fosse ontem, é que eles sempre diziam o seguinte: apesar de vocês serem teólogos, ou daqui para frente vocês serão teólogos, nunca deixe de se relacionar com a palavra de Deus como se ela estivesse falando para vocês, ok? Então, independente de você separar momento para poder preparar um sermão, independente de você separar um momento para poder estudar a palavra de Deus, para preparar um estudo bíblico ou tirar a dúvida de alguém, você tem que ler o texto bíblico como se Deus estivesse de fato falando com você. Não apenas uma coisa técnica, mas uma coisa de relacionamento, ok? Então, quando eu entendo que a palavra de Deus ela é Deus falando conosco, é Deus conversando comigo, em alguns momentos eu deixo de ser pastor e volto a ser de fato um membro de igreja, volto a ser de fato alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu abro, por exemplo, no texto de Salmo 23, que eu gosto bastante, e quando eu leio aqui os primeiros versos que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Existem algumas implicações teológicas por trás do texto, mas eu não estou, neste momento, querendo saber o que quer dizer de forma teológica ou quais são as implicações teológicas do texto. Eu simplesmente estou lendo, dizendo que a palavra de Deus está dizendo para mim que, neste momento, Deus, Ele é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu não vou sentir falta de mais nada. Eu simplesmente, como indivíduo, independente do conhecimento teórico, independente do conhecimento teológico, eu tenho que me achegar à palavra de Deus como um amigo, como me relacionar com ela, não como uma obrigação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas elas têm o costume de acordar pela manhã e, de repente, ler a meditação matinal. E depois de ler a meditação matinal, ela vai fazer ali a sua lição da escola sabatina, ela vai ler ali o guia do estudo da lição da escola sabatina e vai depois abrir a Bíblia para poder ver ali as respostas que o guia está fazendo, as perguntas e as respostas da Bíblia. Ela vai ler a Bíblia para poder trazer as respostas, ok? E aí o tempo vai passando, o dia vai passando e de repente ela vai se relacionando com a Bíblia, mas por uma obrigação, ok? Nossa, eu tenho que estudar porque a meditação pediu isso. Olha, eu tenho que estudar porque a lição da escola sabatina pediu isso. Olha, me mandaram um vídeo do Reavivados por Sua Palavra e eu preciso ouvir porque ele está dizendo que eu tenho que ler um capítulo da Bíblia por dia. Olha, fulano de tal mandou uma outra meditação ali para o meu celular, eu vou ter que ler essa meditação porque eu preciso saber o que está acontecendo. Ou então alguém me mandou um áudio e, de repente, no final do dia, a gente fez aquilo simplesmente por uma obrigação. Ok? De repente, fizemos apenas para poder cumprir o requisito. E isso me preocupa bastante. Eu gostaria que nós nos relacionássemos com a palavra de Deus, entendendo que é Deus falando conosco e não apenas uma obrigação. Ok? Eu não sei se eu estou ficando bem claro. Eu vou virar para o lado agora, porque eu quero ver o rosto de vocês aí para ver se vocês estão entendendo. Tá bem? O telefone está do lado direito aqui, mas eu estou olhando agora para a tela de vocês. E ficou clara essa ideia de que nós devemos ter um relacionamento com Deus, independente de nós sermos obrigados a todos os dias participarmos de atividades como, por exemplo, Reavivados por Tua Palavra, ou ler a meditação, ou participar da lição da escola sabatina. Deu para entender isso? E a gente tem que fazer isso não porque é uma obrigação, mas porque
é um jeito de nós estarmos apegados com Deus? Ok? Isso ficou claro? Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? Se conseguem entender, levanta a mão aí para ver se... Ok, beleza, positivo, vocês estão entendendo. Por que eu estou dizendo isso? Se nós, como líderes, nos relacionarmos com a palavra de Deus simplesmente por uma obrigação, consequentemente, os nossos liderados vão fazer o mesmo. Ok? O que eu quero dizer com vocês? Que é fácil a gente chegar numa igreja, ver os bancos lotados e saber quem tem uma comunhão com Deus e quem não tem. Ok? E muitas vezes, nem sempre aquele que sobe para pregar tem um relacionamento mais íntimo com Deus. Ok? É curioso isso. Porque muitas vezes aquele que tem um relacionamento com Deus, ele até se sente inferior. Ele se coloca em posição de que ele não quer nem levar a palavra de Deus porque ele não se sente digno disso. E geralmente esse é o sentimento daquele que está buscando um relacionamento com Deus. Ok? Por exemplo, se eu perguntar nesse exato momento, não levante sua mão porque a gente está te vendo, ok? Só para você ter noção do que eu estou dizendo. Se eu perguntar para você hoje, quantos de vocês leram a meditação e sabem o que realmente ela está dizendo? Lembram do que você leu no começo da manhã? Vocês lembram? Vocês se relacionaram com a palavra ou simplesmente leram para cumprir requisito? Não levante sua mão, isso é só para a gente refletir, ok? Vou dar um exemplo. Quantos de nós que estamos aqui como líderes, hoje, fizemos o nosso culto divino, ou o nosso culto relacional com Deus? Eu estou dizendo o nosso momento com Deus, ok? Independente do familiar, o seu momento com Deus. Quantos de nós que estamos aqui tiramos aquele momento para nos relacionarmos com Deus, de fato ouvirmos a palavra de Deus? Não levante a mão, ok? Só para a gente refletir no que eu estou dizendo. Tá bem? O dia já está praticamente terminado. A gente já está aqui na sexta-feira, se nós realmente entendemos a ideia do pôr do sol. Eu pergunto, será que nós já fizemos o nosso culto vespertino, culto com a nossa família? Deu para entender? Não é pela obrigatoriedade de fazer o culto, mas é pelo relacionamento. Se nós tivermos relacionamento com Deus, a gente vai sentir falta de fazer essas coisas. O problema é que quando nós fazemos de forma obrigada ou obrigatória, vai chegar um momento em que o tempo vai passando, a pandemia continua aí, as nossas igrejas, por enquanto, não estão abertas, e os crentes, será que estão realmente se relacionando com Deus? Será que estão buscando a Deus? Será que estão conversando com Deus? Será que de fato estão orando da forma correta? Nós estamos batendo na tecla, falando sobre a questão dos verdadeiros adoradores. Será que nós, de fato, entendemos o que é ser um verdadeiro adorador? E é isso que me preocupa. Ok? E com relação a essa preocupação, que eu mencionei para vocês lá sobre a questão da ideia dos estudos bíblicos. Nós estamos fazendo uma campanha aí aos domingos, vocês devem estar participando, pelo menos eu mando para todo mundo aí, a questão dos domingos evangelísticos que a Associação Paulistana está fazendo ali na Igreja de Moema, ok? E ali na Igreja de Moema, nós estamos concentrando ali um grupo pequeno de pastores e um grupo pequeno de pessoas que estão interessadas para poder se batizar ou serem batizadas. E tudo isso está acontecendo porque essas pessoas estão estudando a palavra de Deus, mas de que maneira? Estão estudando online. E nós, aqui do Distrito de Vargem Grande Paulista, também temos algumas pessoas que estão estudando a palavra de Deus de forma online. Já tomaram a decisão ao batismo, ok? Nós temos uma classe bíblica que funciona na sexta-feira. E eu já mencionei na semana passada que algumas pessoas já tomaram a decisão ao batismo. Nós estamos tendo alguma pequena resistência agora por conta da localidade, do deslocarmos até Moema para poder fazer esses batismos. Algumas pessoas ainda estão com receio de saírem de Vargem Grande, entendo, mas o número de pessoas que talvez estão querendo estudar a palavra de Deus é maior do que aquilo que está chegando para a gente. Ok? E como é que a gente sabe disso? Nós desenvolvemos algumas ferramentas para captura de interessados, para captar interessados, e todos os domingos ali aparece um ou outro de Vargem Grande Paulista, e esses que estão aparecendo ali eu percebo que estão interessados em estudar a palavra de Deus. Agora, como isso vai acontecer? Então, hoje eu vou falar de forma mais acentuada sobre essa questão dos estudos bíblicos, ok? Nós desenvolvemos algumas ferramentas, eu estou à frente também desse desenvolvimento de ferramentas para poder estudar a palavra de Deus de maneira digital, de maneira eletrônica,
mas eu preciso da ajuda de vocês, e agora eu vou olhar para ver o rostinho de vocês aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês para que a gente consiga realmente levar um grande número de pessoas a ter interesse em estudar a palavra de Deus, ok? Só que primeiro eu preciso que vocês façam esses exercícios, ok? Então, eu preciso que vocês, de fato, acessem as ferramentas que eu vou mandar para vocês, façam ali os estudos bíblicos, verifiquem se tem algum erro, alguma questão ali, de repente um erro de digitação, de repente uma expressão que não ficou muito clara, e você mande a sua dúvida para a gente poder fazer as correções e assim levar outras pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, como é que vai funcionar? Então, vou para o primeiro tópico aí, que é a questão dos estudos bíblicos. O pessoal que está nos assistindo lá também está vendo isso. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para que vocês consigam visualizar. Eu vou compartilhar a tela maior aqui, que aí fica mais fácil para a gente, tudo que eu colocar na tela aqui, a gente vai conseguir visualizar, tá bem? Ficou meio estranho aí para você que está assistindo, mas daqui a pouco vai melhorar, tá bem? Você agora já está visualizando aí uma tela, uma janela, ok? Uma página da internet, tá bem? Então, por exemplo, isso aqui foi um dos últimos estudos que eu com a ajuda de alguns pastores, desenvolvemos aqui. Então, nós desenvolvemos esse estudo, uma linguagem um pouquinho mais jovem, mas ela pode ser trabalhada por qualquer pessoa. E eu quero estar divulgando isso para vocês, mas eu quero que vocês participem também, para que vocês respondam, para que a gente interaja junto. E a partir desse momento, você escolha pessoas para poder realmente estar tendo esse estudo bíblico com eles, ok? Então, essa tela que você está visualizando aqui é a tela para formato de celular, tá bem? Então, quando uma pessoa estiver abrindo esse estudo bíblico pelo celular, ela vai estar visualizando exatamente desta forma como você está visualizando aí na sua tela, tá bem? Então, olha só, nós temos aqui o estudo bíblico, nós temos aqui o estudo 1, que é Deus existe, ok? Então, existem algumas orientações aqui que são as seguintes. Abaixo, digite o e-mail do seu amigo professor, para que ele receba as suas respostas, ok? O que é esse amigo professor? Esse amigo professor funciona o seguinte: todas as vezes que a pessoa colocar um e-mail aqui embaixo, então, por exemplo, eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Então, estou cadastrando o meu e-mail aqui embaixo, ok? spawn_net@hotmail.com. Então, esse aqui é o meu e-mail. Todas as vezes que a pessoa cadastrar um e-mail aqui, quando ela terminar de preencher os estudos e enviar, esse e-mail cadastrado aqui vai receber uma cópia dos estudos, ok? Então, como é que funciona o processo? Você vai ser o professor de algumas pessoas. Nós vamos entrar em contato com algumas pessoas e vamos perguntar se, de fato, elas querem estudar a Bíblia com você, ok? Então, o que vai acontecer? Você, como líder da igreja, você vai ter um grupo de pessoas que você vai estar cuidando. Então, essa é a ideia. Então, eu, como pastor, vou estar cuidando de um grupo de líderes, ok? E vocês, como líderes, vão estar cuidando de um grupo de membros da igreja. Nós vamos estar dividindo isso. Então, estes membros da igreja vão estar sob a sua liderança. Então, quando eles forem cadastrar o e-mail aqui, eles vão cadastrar qual e-mail? Eles vão cadastrar o seu e-mail. Então, digamos que cada um de nós vamos cuidar aí de pelo menos 12 pessoas, ok? Então, se cada um cuidar de 12 pessoas, quando o seu amigo, o seu interessado aí, for preencher o e-mail, você vai dar o seu e-mail para ele, tá bem? Para que ele possa preencher, colocar o seu e-mail aqui, e à medida que ele responder o estudo, você vai saber se ele respondeu o estudo ou não. É um jeito de estar monitorando essa pessoa, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Próximas orientações. Siga as orientações a seguir. Acima, digite o e-mail do seu amigo professor. Seja digitou, ele só está lembrando você para colocar o endereço de e-mail do seu amigo ou professor. Prossiga para a próxima etapa, ok? Não esqueça de digitar o seu nome. Leia os textos bíblicos para responder as questões. Responda todas as questões, envie as respostas, verifique a correção, e os textos bíblicos que nós utilizamos foi da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Coloquei o e-mail aqui, ele já está pronto para que eu consiga colocar aqui na opção de avançar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você visualizar. Tá bem? Ela está um pouco estranha aqui, mas vamos ver se eu consigo aqui abrir para você visualizar aí. Tá vendo aqui a opção próximo? Vou colocar na opção próximo, e aí então ele vai me enviar para a próxima tela, ok? Na próxima tela, vou colocar o meu nome, que é o nome do aluno, ok?
Então, o nome do aluno aqui, nesse caso, sou o meu, e vou colocar o meu número de telefone, ok, do WhatsApp. Se a pessoa não tiver o WhatsApp, ela pode deixar em branco, não tem problema. Mas se ela tiver o WhatsApp, pede para ela colocar, ok? Então, coloquei aqui o número do WhatsApp, vou colocar a opção próximo, tá bem? Então, vamos lá. Vou ler um pequeno texto. O texto é o seguinte. A Bíblia ensina que um Deus criador planejou o funcionamento de tudo, dos planetas, dos mares, aqui, das plantas, dos animais e principalmente do ser humano. Feito à sua imagem, esse Deus que tudo criou cuida de você com muita atenção e amor. Conheça esse Deus criador e saiba tudo o que ele pode fazer para tornar a sua vida mais feliz. Ok? Vamos lá. Feliz e vitoriosa. Vou clicar aqui na opção próximo e agora eu começo o estudo da palavra de Deus. Vou ler o texto. Então aqui, ó, Efésios capítulo 4, verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ok? E a pergunta, quantos deuses existem? Ok? Então a opção aqui, só um Deus. Ok? Vou ler o texto aqui. De novo, digite abaixo qual é a natureza de Deus. Deus é espírito. Vou ler o texto e vou ver a pergunta. Como Deus se considera em relação ao homem? Se considera como um pai, ok? Vamos lá, leia o texto de novo. Quais são as três manifestações de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui, ok? Vamos lá. Qual foi o papel de Deus na criação do universo? Ok? Deus é criador, ele foi criador. Tá bem? Deus se preocupa com os nossos problemas? Olha só, vou ler o texto de Salmos lá em cima. Ó. Resposta é sim, ele se preocupa. Então tá lá, sabe? Vamos lá. Ele se preocupa. Ok? Vou ler os textos aqui, vou ler novamente. Terminei, vou colocar aqui na opção próximo. Tá bem? Olha só. Depois de conhecer melhor a Deus, ele espera que eu faça o quê? Olha só aqui, ó. Ele espera que eu ame ele, ok? Ele espera que eu respeite, ele espera que eu obedeça aos seus mandamentos e ele espera que eu coloque em primeiro lugar. Estou avançando aqui para você entender como é que funciona o processo. Na opção aqui final, que é o apelo, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e desejo amá-lo e obedecê-lo como meu Senhor e Pai, vou colocar a opção aqui que sim, eu creio. Vou colocar aqui na opção próximo, tá bem? Olha só, após enviar, clique em ver pontuação. Tá bem, vamos lá. Vou clicar aqui em enviar e vou ver a pontuação. Motocicletas, vou marcar aqui motocicletas para fazer a verificação. Ok? Vou marcar os semáforos, fazer a verificação de segurança. Vou faixa de pedestre, vamos lá. Vamos lá, semáforos. Aqui realmente não aparece, não sei porque ele está pedindo isso aqui agora, mas tudo bem, ó. Vou clicar aqui na opção ver pontuação, é a correção, tá bem? Olha só. Então aqui, acertei 100 de 100. Aqui ele faz a correção. Caso ele erre, ele vai ver qual foi o erro aqui, tá bem? A parte mais interessante disso é que quando ele termina de preencher, vai uma cópia para o e-mail. Então, vou aqui dar um exemplo. Vou entrar aqui no Hotmail, que é o meu e-mail, tá bem? Vamos ver aqui se chegou um e-mail para mim. Estou usando a opção de celular, né? Deixa eu tirar aqui a opção de celular para ficar mais fácil para a gente. Vou tirar aqui a opção do desenvolvedor. E vamos entrar aqui para ver como vai aparecer no e-mail lá, tá bem? Vamos ver se aparece aqui o e-mail. Esse aqui foi o e-mail cadastrado. Olha só, vai aparecer aqui o estudo bíblico no e-mail que foi informado lá, tá bem? Então, olha só, aqui no e-mail, você vai poder verificar se as pessoas que você está liderando, que você está acompanhando, que você está monitorando, se elas de fato responderam. Então, vem aqui para você, ó, o nome da pessoa, o número do telefone dela, ok? As respostas que ela deu aqui, tá bem? E aí você vai poder verificar, e se tiver algum erro ou alguma coisa do tipo, você vai poder entrar em contato com a pessoa para poder dar um feedback para ela, e desse jeito a gente vai estar monitorando um ao outro, ok? Até aqui, alguma pergunta ou dúvida? Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, levante sua mão para a gente poder falarmos sobre estudos bíblicos, tá bem? Alguém? Alguma pergunta ou dúvida? Nenhuma? Maravilha. Então,
com relação a estudos bíblicos, ficou bem claro e bem fácil, ok? Se você entendeu e achou que está claro, levanta sua mão para eu entender e você compreendeu que fazer isso não é difícil, ok? Ok? É ler o texto bíblico, responder embaixo, você vai estar recebendo isso via link, vai estar encaminhando para alguém e você vai estar monitorando essas pessoas, tá bem? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar conversando com as secretárias depois e com os anciãos para a gente fechar e formar grupos na igreja para que você possa estar liderando um grupo de pessoas, tá bem? Então você vai estar responsável em monitorar um grupo de pessoas. Então cada um de nós vamos dividir a igreja e ao dividir a igreja pode ser que você no primeiro momento tenha que monitorar apenas 3 ou 4 pessoas, tá bem? E a partir do momento você vai desenvolvendo esse trabalho, vamos buscando novas pessoas interessadas e ampliando este grupo para que fique no máximo 12 pessoas, ok? No máximo 12 pessoas. Então nós vamos ter um grupo de pessoas que são membros ativos e um grupo de pessoas que não são membros ativos da igreja para a gente estar monitorando, para a gente estar acompanhando. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma, né? Ok. Beleza. Então, estudos bíblicos, tá fácil, tá tranquilo. Próximo tópico que eu quero abordar com vocês aqui é como é que eu posso chamar isso aqui? Eles estão chamando aí de drive-thru, mas eu não gosto muito dessa pergunta. Eu vou colocar aqui amor em movimento, melhor. Eu não gosto muito da expressão drive-thru, porque dá ideia de delivery aí, de alimento fast food, e a gente não é fast food, ok? Então vamos colocar aqui como a expressão de amor em movimento, que é o AMOV, que eu mandei para vocês ali o videozinho, vocês com certeza já devem ter visto o vídeo, e entrar em contato conosco. Como é que funciona essa ideia do AMOV? Eu já quero ver com você aqui, se existe a possibilidade de fazermos isso a partir deste sábado agora, ok? É bem possível e quase provável que essa pandemia vai durar aí um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais do que a gente estava imaginando, ok? Então, para que as pessoas não se sintam tão isoladas da igreja, ou para que não fiquem tão longe da igreja, nós estamos, como associação, desenvolvendo um projeto para que as pessoas possam, pelo menos, passar pela igreja e, assim, auxiliar o grupo de pessoas que estão mais necessitadas, ok? Nós temos aqui uma diretora de ASA conosco, tá bem? Temos aqui a Maria, e no mês passado, na verdade foi este mês, no mês passado e neste mês, nós conseguimos auxiliar algumas famílias com cestas básicas, ok? Então, no mês passado, a Associação Paulistana, ela cedeu para nós uma quantidade de cestas, nós pegamos 15 cestas via Associação Paulistana. Neste mês, nós conseguimos ali a doação de 23 cestas básicas. Eu não sei se nós vamos conseguir alguma doação de cesta para o próximo mês, ok? Então, pensando nisso, nós trabalhando nessa ideia do amor em movimento, nós vamos entrar em contato com algumas pessoas e pedir para que elas possam doar mantimentos para que a gente possa montar essas cestas básicas e assim poder auxiliar aqueles que estão passando por necessidades, tá bem? Então a ideia é o seguinte: a partir deste próximo sábado, eu gostaria de saber quem de vocês que está nos assistindo agora teria disponibilidade de ficar de 1 a 2 horas ali na igreja, recebendo os carros que vão passar para poder entregar mantimento. Vocês aí teriam condições de estar fazendo isso? Tem alguém que consegue ficar ali na igreja num período de 1 a 2 horas? Ok, é possível? Beleza, algumas pessoas já estão manifestando a mão ali, ok. Maravilha, então. Nós temos ali pessoas de todos os grupos aí. Então, a ideia é o seguinte, nós vamos combinar um determinado horário. Ixi, fechou aqui. Ô, Iago, presta um celular aqui, acabou a bateria do meu. Calma aí.
ok. Consegui voltar aqui com o outro telefone. Acabou a bateria do outro celular. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo aí, por favor, levante a mão. Estão ouvindo? Ok, vamos lá então. Eu estava falando sobre a questão de estarmos aí na igreja pelo menos de 1 a 2 horinhas aí, neste sábado, para poder tentar fazer essa coleta de recursos. Como é que vai funcionar o projeto? A ideia é nós divulgarmos esse projeto entre nós, membros, primeiro, ok? E depois abrir aí para os nossos amigos, para os nossos interessados, para que esses realmente possam estar participando conosco desse projeto. A ideia é que a gente combine um horário, quem sabe ali por volta das 15 horas, das 15 às 14 horas, das 15 às 16 horas, para as pessoas estarem passando ali na igreja e deixando o seu mantimento ali, tá bem? Ou deixando sua doação. Pode ser ali uma peça de roupa também, ou de repente um alimento não perecível, ou algum material de higiene pessoal. E então a pessoa vai passar por ali, vai estar deixando esse recurso, e aí precisa de estar pelo menos umas 2 ou 3 pessoas ali para poder fazer essa captação, ok? É necessário que a pessoa esteja ali toda protegida, ok? Então vai ter que ter o uso da máscara, vai ter que ter ali o uso de luvas, para que assim a pessoa realmente possa não se contaminar com aquilo que vai estar chegando. Vamos também providenciar ali álcool em gel, para que você possa fazer a higienização ali do recurso que está sendo captado, e assim você também se proteja, ok? Algumas pessoas já levantaram a mão, depois a gente vai conversar melhor isso via WhatsApp. Então, é possível, eu creio que seja possível, a partir deste sábado, ok? Nós já fazermos isto e então já divulgarmos para poder fazer a captação de alguns mantimentos, algumas peças de roupa. Então, sábado agora, que é dia 30, ok? É possível, então, a gente já fazer isto. Você que já levantou a sua mão aí, eu posso contar com a sua participação, então? Então, pode ser? Tá bem? Então, a partir deste sábado, eu acredito que o horário das 15 horas, vamos começar o horário das 15 às 16 horas, ok? E nesse intervalo, quem conseguir passar ali, deixa o recurso, e aí você não fica obrigado a ficar mais horas, tá bem? Então, conforme o movimento talvez for melhorando, a gente consiga ampliar esse período de tempo, de repente começar ali a partir das 14 horas e se estender até as 16 horas, e então fazer um revezamento para que não concentre numa única pessoa, tá bem? Então a gente vai combinar isso melhor via WhatsApp, tá bem? Com relação à ideia do amor em movimento, que é a abertura da igreja no horário alternativo, para que as pessoas possam levar ali os seus recursos, as suas doações. Existe, então, apoio para que a gente possa fazer isso? Vocês estão de acordo com isso? Ok? Manifeste levantando a mão direita aí. Maravilha, ok? Então, eu coloquei aqui amor em movimento, tá ok. O próximo recadinho que eu quero dar para vocês é com relação à gravação. Então, vou colocar aqui, ó, gravação, ou transmissão, melhor, né? Transmissão dos cultos na igreja. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar isso? A ideia de transmissão dos cultos na igreja, a proposta é a seguinte. Começando a partir deste sábado, tá bem? Vocês já viram que na semana passada nós conseguimos colocar ali alguns membros da Igreja do Tijuco Preto. Nós escolhemos lá porque lá já tem acesso à internet. Então, algumas pessoas ali do Tijuco Preto conseguiram mostrar a igreja, ok? Então, as pessoas que estavam nos assistindo conseguiam ver ali os bancos, ver as modificações que já estão sendo feitas. O pessoal do Parque do Agreste também já está fazendo algumas reformas ali na igreja. E talvez a grande maioria nem sabe o que está acontecendo ali com os nossos banheiros, já estão sendo reformados. Então, mostrar o que está acontecendo para essas pessoas, ok? Para os nossos membros. Então, a sugestão é que nós montemos grupos de 4 ou 5 pessoas para que esses possam estar na igreja no sábado e então ali a gente fazer essa pequena transmissão. Não é nada muito, muito complicado, você com seu próprio celular pode fazer um vídeo, ok? E mostrar a igreja ali, para as igrejas que não tem a internet ainda, mostrar ali algumas partes da igreja, ok? Mostrar ali a questão do púlpito, os bancos, se está tendo alguma reforma, fazer um pequeno documentário, coisa simples de 2 minutinhos, 3 minutinhos, para que a gente possa estar transmitindo essa informação nos nossos cultos de sábado, ok? E assim as pessoas, então, podem estar participando conosco de uma forma um pouquinho mais expressiva, ok? Até aqui, conseguiram entender essa ideia de filmar a igreja, mostrar a participação do pessoal? Deu para entender? Ok? Conseguem ver alguma dificuldade com relação a isso? Acho que é possível. A gente
deslocar um ou outro líder, levar até a igreja, fazer a filmagem, fazer um rodízio entre os líderes, ok? Tirando aqueles que são grupo de risco, colocando aqueles que têm condições de estar se deslocando até a igreja, e ali a gente, quem sabe, já começar fazendo alguns cultos, ok? Pelo menos com esses líderes, aqueles que têm internet ali ao vivo, internet na igreja, a gente fazia a transmissão já na igreja, e aqueles que não têm a internet, a gente aí vai trabalhar para que a internet possa ser instalada na igreja, e aos pouquinhos a gente já começando a fazer a transmissão ao vivo ali do local, para que assim a gente possa já mostrar para o nosso membro que, olha, estamos interrompidos, mas olha, a igreja está aqui, o seu lugar está guardado, para que ele não possa se perder, porque o que acontece? Já estamos muito tempo sem ter acesso à nossa igreja física, ok? Então é bem provável que a maioria dos nossos membros nem estão assistindo os nossos cultos, ok? Já estão assistindo cultos de outras igrejas, porque tem opção, tem muitas opções, então é bem provável que eles não estejam participando conosco já, ok? E se eu fizer um levantamento, vocês vão perceber que, de fato, a grande maioria talvez nem não sabe nem o que está acontecendo mais. Então, talvez dessa forma a gente consiga aproximar mais esses membros, ok? E aí eles vendo ali a igreja física, vendo a liderança que ele já está acostumado, vendo ali a introdução, vendo, quem sabe, a escola sabatina. Algumas igrejas já têm conseguido fazer ali a transmissão já da escola sabatina, tem feito ali os cultos praticamente como acontece nos nossos dias a dias, nossa rotina, né, no nosso sábado. Eles têm feito ali as escalas, as pessoas têm entrado, têm feito o momento de louvor, têm feito ali o momento da doxologia da nossa igreja, tudo certinho. E então vem o momento da palavra, e cada igreja fazendo o seu culto, fazendo as suas transmissões e assim conseguindo alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bem? Pode ser que nesse primeiro momento a gente tenha dificuldade, mas com o passar do tempo a gente consiga, então, harmonizar e fazer os testes. Se for preciso, faz a gravação antes, ok? Faz a gravação antes e depois transmite essa gravação para que a gente possa, de fato, mostrar para a igreja, para os demais membros que a gente não fechou, que a gente tá funcionando mesmo que distante, obedecendo o texto de Hebreus que nós lemos lá, que é importante nós congregarmos ainda mais que o tempo assim da volta do Cristo se aproxima, ok? Para agora eu quero trabalhar só esses 3 tópicos com vocês. Então, deixei aqui na tela para quem está no YouTube nos assistindo, tópico dos estudos bíblicos, ok? Divulgar estudos bíblicos e acompanhar as pessoas que estão fazendo estudo bíblico, ok? Esse acompanhamento das pessoas é muito importante, a gente acompanhar quem está tendo estudo bíblico. Ali a questão do amor em movimento, que é abrir a igreja aos sábados num horário alternativo, para poder estar fazendo captação de doações, ok? E a transmissão dos cultos dentro da igreja, ou seja, fazer os cultos na igreja e ali a gente filmar, fazer a transmissão ao vivo e aos pouquinhos a gente voltando, porque mesmo que seja decretado que nós podemos já abrir as nossas igrejas, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria talvez não voltaria de imediato. A grande maioria ficaria, quem sabe, nas suas casas, voltaria aos pouquinhos, teria receio de ainda ir na igreja por causa da grande movimentação, do número de pessoas. Então, a gente não sabendo por quanto tempo vai durar isso, a gente se manter aí atento a essas informações que o governo está nos passando